Olá, bom dia, meu amigo, minha amiga que nos acompanha neste domingo, dia 6 de dezembro, último mês do ano. Você confere agora os destaques do Agropantanal. Pequenos produtores querem expandir negócios, mas esbarram na burocracia. Todo o financiamento que a gente vai pegar, eles precisam de garantia. E a gente está tanto tempo aqui e não conseguiu um financiamento para estar comprando novas vacas para poder melhorar. Após 8 anos paralisado, o crédito fundiário é retomado em Mato Grosso. No quadro Papo com Café, vamos conversar com o Ricardo Santiago, que é analista técnico do Sebrae Mato Grosso e gerente de conexões empresariais, que vai falar sobre as amplas ações do órgão aqui no estado. O desafio, às vezes, é esse, o custo, porque a gente tem muito município aí que está na ordem de 5 mil habitantes, 10 mil habitantes, que são pequenos e não tem uma estrutura de técnicos no quadro para poder operacionalizar a inspeção. Então, esse é um desafio hoje muito grande. E vamos também falar sobre a crise hídrica que prejudica a piscicultura e trazer orientações para o enfrentamento neste setor. Nós temos ainda até fevereiro para produzir e estamos todo mundo rezando para que chova. E no quadro Sabores do Cerrado, você vai conferir uma receita de dar água na boca e muito rápida. A gente começa o Agropantanal deste domingo falando das dificuldades que os pequenos produtores enfrentam para expandir os seus negócios. A região metropolitana tem um grande potencial de comercialização, mas é preciso desburocratizar e destravar linhas de crédito. A produção de carneiros é a principal atividade na propriedade rural de seu Jeremias e dona Geni. Os pequenos produtores rurais alimentam todos os dias os carneiros, galinhas e angolas. Os animais servem como fonte de renda para o casal, mas o dinheiro que ganham com a venda não é o suficiente para pagar todas as despesas. O benefício que seu Jeremias recebe todo mês do INSS é fundamental para que não falte o mínimo para sobreviver. Final do ano que a gente pega uma renda um pouquinho melhor por causa de alguns carneirinhos que a gente vende, mas se não, é uma pensão dele que a gente passa o mês. Aí compra o trato para as criação, que tem que comprar, e o resto a gente sobrevive. Nós fazia o plantio, entregava para a cooperativa através do Conab. Nós tínhamos um dinheirinho, todo mês nós tínhamos um dinheirinho, mas isso aí desativou. A propriedade do casal fica no assentamento Nossa Senhora Aparecida, localizada no município de Várzea Grande. Os pequenos produtores querem expandir a produção, investir mais na criação de carneiros, mas se esbarram na burocracia, não conseguem o crédito rural. Eu acho que a gente teria que ter algum tipo de linha de crédito, algum financiamento, uma facilidade para um financiamento, para poder fazer uma plantação melhor, um jeito de criar algum projeto para poder ter uma renda o ano todo, porque basicamente a gente só tem renda aqui no período de chuva. E as pessoas falando que vai buscar e aí chega lá, primeiro pede o documento da terra, a gente não tem o documento da terra, para a gente o documento é tudo. O assentamento tem 140 famílias. Seu Wilson e dona Rita também são donos de uma área aqui. A diversidade de produção no sítio deles é grande. Tem galinha, porcos e até 2 pequenos tanques com peixes da espécie tabatinga. O objetivo dos produtores é ampliar a piscicultura. No entanto, não tem recursos próprios para custear todas as despesas do investimento. A gente vai lutando com o que pode. Eu queria ter um tanque, eu não consigo ter. O tanque aqui é pequeno, eu quero limpar, quero aumentar, sabe? E se eu tivesse mais uma condição de limpar, eu tinha muita produção para a gente vender, a gente vivia tranquilo. Se a gente tivesse um investimento, um empréstimo para a gente trabalhar, para criar, para fazer o bem, mas não sai, não é difícil você sair. Essa realidade também faz parte da família de dona Eliette.
ela mora com a filha e um neto e, para pagar todas as despesas da casa, vende leite, que 4 vacas leiteiras produz, e hortaliças. Eliette tem um sonho de melhorar a produção, só que não teve a liberação do crédito rural. Porque todo financiamento que a gente vai pegar, eles precisam de garantia. E a gente está tanto tempo aqui e não conseguiu um financiamento para estar comprando novas vacas para poder melhorar. De acordo com um levantamento feito pela Empaer, alguns entraves prejudicam o aumento na produção das pequenas propriedades de Mato Grosso, como, por exemplo, a regularização fundiária, a falta de recursos financeiros próprios dos agricultores e o crédito rural burocratizado. As propriedades rurais que ficam na região metropolitana têm grande potencial para comercialização e podem ser mais aproveitadas para a diversificação de produtos. Para isso, uma solução seria o crédito diferenciado. Para viabilizar o nosso conhecimento, para difundir a tecnologia, para fazer com que isso realmente traga produção e traga um alimento de qualidade para o consumidor urbano, precisa haver uma política de crédito diferenciado, que as exigências hoje ela tem dificultado ou quase inviabilizado o produtor acesso ao crédito. E com isso, a assistência técnica também fica inviabilizada. Uma ação mais eficaz do poder público poderia contribuir para incentivar a expansão da agricultura familiar no estado. As linhas de crédito existem, mas para o agricultor acessar esse crédito é uma dificuldade imensa. Especificamente aqui na Baixada Cuiabana, onde a agricultura empresarial não é tão fortalecida, a agricultura familiar ela existe e pode ser uma solução para a sobrevivência, não só da atividade, como desses municípios aqui da Baixada Cuiabana, que nós temos muitos agricultores, nós temos o comércio, temos o consumidor. Agora, se não tiver uma ação política, repito, dos vereadores, dos prefeitos, deputados estaduais, federais, senadores, do próprio governador, essa atividade, num curto espaço de tempo, ela pode desaparecer. Apesar de todas as dificuldades, quem vive no campo não pensa em desistir e faz planos. Eu luto por isso aqui melhorar cada vez mais para poder continuar. Tudo que eu faço aqui, eu faço pensando em deixar para os meus netos. Jamais pensei em desistir de vender isso aqui para sair para a cidade. Eu pretendo ficar aqui até os últimos dias da minha vida. Pois é, vocês viram aí na matéria, né, que só o que os pequenos querem é crescer, é ter espaço aí para crescer. Mas para conseguir fazer isso é preciso dar ajuda. Aí a gente se pergunta, será que as instituições financeiras estão de olho nesses pequenos produtores? Tem linha de crédito para que essa família consiga expandir o seu negócio, para que essa família rural consiga expandir os negócios? Mas aí tem um outro entrave que a gente fala muito aqui no Agro Pantanal, que é a titulação da terra. Sem o título, sem a garantia, é impossível, claro, contrair qualquer empréstimo, qualquer financiamento. Mas a gente vai falar mais sobre isso porque é importante. Hoje o Agro Pantanal vai trazer dicas para você, meu amigo, minha amiga, que é pequeno, que é da agricultura familiar e que quer expandir, quer crescer e ganhar novos horizontes. A gente já fala mais sobre isso. Desmatamento na Amazônia sobe 9,5% e atinge 11 mil quilômetros quadrados. Os estados mais afetados são Pará, Mato Grosso, Amazonas e Rondônia. Confira. Desde o momento que o Conselho Nacional da Amazônia Legal iniciou suas atividades e quando nós conseguimos lançar a Operação Verde Brasil 2, que ela ocorreu em maio, eu deixei muito claro, né, para todos os companheiros da imprensa que nós tínhamos começado atrasado. Em nenhum momento eu peguei e disse que nós estávamos, né, já estávamos num caminho certo e que não era a verdade isso aí. Né? Tanto que o presidente tomou a decisão de recriar o conselho, né, e aí nós fomos nos organizando até que a partir de maio se viu a necessidade, né, do emprego das Forças Armadas em apoio aos órgãos de fiscalização ambiental. O que nós temos visto, né, e que é aí que eu quero te dizer, é que a partir daí iniciou-se um processo de tendência à redução da área desmatada. Né? Então nós estamos hoje vivendo esse processo. Tanto que as estimativas que nós tínhamos eram estimativas mais negativas ainda para esse resultado que está sendo apresentado. Era uma estimativa que nós teríamos um aumento de 20% em relação ao ano passado.
Deu 9,6. Não é nada para comemorar, muito pelo contrário. Conforme eu falei aqui, o nosso estado final desejado é não ter mais desmatamento ilegal em hipótese alguma dentro da Amazônia. Tá? É isso que nós estamos lutando. Então nós vamos continuar com a operação está estendida até final de abril do ano que vem. Já estamos planejando, operações a partir dali, utilizando os meios disponíveis, que nós sabemos a situação fiscal que o país se encontra e a dificuldade da gente conseguir alocar mais recursos para esse tipo de atividade. Então nós temos que trabalhar com o que tem, entendeu? Essa é a nossa visão dentro do Conselho e o Conselho está planejando isso e irá apresentar a partir do momento que nós tivemos esse planejamento pronto e aprovado pelo Presidente da República. Também é importante que todos tenham consciência que nós temos uma visão clara. O desmatamento ele ocorre primordialmente em 4 estados da Amazônia. 4 estados, eles são responsáveis aí por praticamente 80%, 85%. É o Pará. O Pará tem 47% do desmatamento, então desses 11 mil quilômetros aí, 4.700 estão, mais de 5 mil, aliás, perdão, mais de 5 mil quilômetros estão no Pará. E depois, seguido ali na faixa de 15% do Mato Grosso, 15% no Amazonas e mais um pouco em Rondônia. Tem estados como Roraima, Amapá, o próprio Acre, aí Tocantins e Maranhão, que é uma Amazônia já um tanto diferente, estão mais ali por causa da questão da Amazônia Legal, são índices muito baixos. Tá? Então nós temos consciência de qual é a área que nós devemos atuar em força, com isso concentrando os nossos esforços e a partir daí, dentro dessa tendência que nós estamos vendo, porque por exemplo neste mês de novembro nós não temos o dado de fechamento, que hoje é o último dia, tudo indicava que comparado com novembro do ano passado nós teríamos uma redução de 50% do desmatamento. Tá? Então essa tendência é que nós temos que buscar manter para poder atingir aquilo que eu volto a dizer é o estado final desejado. E uma comissão da Assembleia Legislativa foi até o Pantanal Mato Grossense para ver de perto 2 questões. Uma é a consequência das queimadas e a outra é a falta de energia enfrentada por moradores e produtores da região. Durante o período desses incêndios florestais, principalmente aqui no Pantanal, as imagens do Pantanal foram para o mundo inteiro. O sofrimento aqui do povo pantaneiro, dos animais, dos proprietários, das pousadas e principalmente da nossa flora e da nossa fauna foi muito grande. E nós perdemos a guerra este ano para os incêndios. E o compromisso da Assembleia Legislativa foi que nós não cometamos o mesmo erro no ano que vem. É nós nos organizarmos. E a Assembleia Legislativa, através da Comissão de Meio Ambiente, representando os 24 deputados, está aqui para fazer os trabalhos preventivos. Já fizemos a primeira reunião, já tivemos com a secretária Maureen, decretos do governo do estado irão aproximando a legislação de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, acompanhados pela Embrapa Pantanal, e agora nós viemos aqui para resolver problemas de comunicação, problemas de energia, problemas com a parte que está tratando dos animais aqui, no Poço da Sema, na entrada da Transpantaneira. Nós estamos aqui para resolver vários problemas. O presidente da Energisa nos acompanha, o Corpo de Bombeiro nos acompanha, está acompanhando também o secretário de Turismo do Estado, junto com a Metamate, para a gente trazer mais pontos para que ponha telefonia celular aqui, para que a comunicação na hora dos incêndios chegue até o bombeiro, para que se apague rapidamente. Vamos tratar aqui também de um programa de financiamento através do FCO, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o secretário César Miranda e o governo do Estado, a Assembleia junto, os pantaneiros. Nós vamos trabalhar para que o que aconteceu neste ano não se repita. Este é um compromisso da Assembleia e nós vamos estar junto com ela. Um abraço a vocês, parabéns pelo programa. O programa aí é importante para divulgar as informações, principalmente nessa área que é tão valiosa para Mato Grosso. Pois é, você viu aí que os moradores, os produtores enfrentam essa falta de energia, não é de hoje, viu, gente? Tem muito tempo que o pessoal da zona rural cobra uma atenção por parte da energia para esse problema pontual que vem se arrastando há muito tempo. Em contrapartida, o que a gente teve essa semana? Um aumento, isso mesmo, na conta de energia. Infelizmente, 2 pesos, 2 medidas. Não tem a atenção devida aí à sociedade como um todo, mas a gente acaba pagando a conta bem salgada.
E no começo do programa, a gente falou das dificuldades que os pequenos produtores enfrentam para conseguir linha de crédito para poder expandir seus negócios. E agora a gente vai com o nosso agroconsultor, Orleans Tikacheski, saber se essas instituições financeiras estão de olho nos pequenos produtores rurais. Bom dia, Orleans. E aí, tem linha de crédito para os pequenos? Bom dia, Nayara. Bom dia, nosso amigo produtor rural. É importante que, nesse momento, existe um movimento pelas instituições financeiras em buscar esse público e trazer esse público cada vez mais para a bancarização, né? Esse movimento o próprio Banco Central tem gerado com as instituições financeiras, principalmente as cooperativas, e tem buscado chegar, né, trazer linhas que cheguem até o produtor. Mas existem alguns entraves e algumas dificuldades, né, Nayara, nesse processo. Como quais, por exemplo, Orleans, a titulação da terra é um entrave? Com certeza, Nayara, a titulação da terra é sim uma dificuldade hoje, e a outra principal dificuldade é a própria organização dos pequenos produtores, né? Nós temos hoje muitos produtores agrofamiliar que não estão dentro de um processo de cadeia produtiva, como por exemplo uma cooperativa agropecuária, que pode facilitar a união desses grupos para que eles tomem crédito. Então existe sim algumas dificuldades de documentação, mas também existe uma grande dificuldade da própria organização desses produtores. Então a nossa dica para você que é produtor rural no agrofamiliar é para que busque, né, as organizações aí perto de você, seja uma associação, seja uma cooperativa, para que esteja mais instruído de como acessar linhas de crédito. E aí, é claro, a documentação, ele é um processo dentro disso tudo. Ela pode ser um entrave em alguns momentos, mas você pode substituir essa documentação por outras documentações que existam já na terra. Então, mesmo que ele não tenha a titulação, ele pode ter acesso a algumas linhas com baixos juros, com longo prazo para pagamento, e linhas que permitam um investimento na propriedade e permitam com que ele consiga sair dessa situação de dificuldade e expandir cada vez mais os seus negócios. Mas a nossa principal dica de hoje é: procure um órgão aí perto de você, seja uma assistência técnica, uma cooperativa, uma associação, para entender um pouquinho mais dessas oportunidades que você pode ter dentro das instituições financeiras aí, que é o crédito. Pois é, Orleans, na matéria da IEDA que a gente viu no início do Agropantanal de hoje, a Empaer, né, que é a assistência técnica que você acabou de citar, fala sobre linhas de crédito alternativas. O MT Fomento, por exemplo, o Banco do Estado de Mato Grosso não pode ajudar esses pequenos produtores com linhas até mais atraentes, com crédito mais atraente do que as próprias instituições financeiras? Pode sim, e esse é um grande incentivo que o Estado tem tentado trazer cada vez mais, mas é justamente a dificuldade de organização. Porque veja bem, o MT Fomento tem linhas de crédito que permite a acessibilidade do produtor, mas não de forma individual. Então esse produtor ele tem que estar ligado a uma cooperativa ou uma associação para ter acesso a esse crédito em conjunto. Então, assim, com certeza, esse é um órgão que os produtores podem buscar ajuda, assim como outros players aí, como cooperativas do ramo financeiro, né, que querem atender esse público, mas essas pessoas precisam ter essa assistência técnica para poder ter acesso a esse crédito e saber muito bem investir esse dinheiro, né? Porque para começar, é muito importante que esteja um planejamento bem adequado e que tenha lá essa produção depois comercializada, vendida, e que isso gere resultado e cada vez mais prosperidade para esse produtor. Pois é, você falou em linhas de crédito, baixos juros, eu fiquei curiosa. E aí, o que o produtor, até mesmo sem falar em instituições, mas o que ele encontra no mercado hoje, esse agricultor familiar? Maravilha, Nayara. Olha só, o produtor ele acha linhas de crédito hoje a partir de 2% ao ano, e existem linhas de até 20 anos para pagamento. Então, assim,
a taxa mais em conta hoje que ele vai encontrar são taxas a partir de 2% ao ano. É claro que tem taxas um pouquinho maior, né, varia um pouco de crédito para crédito. Se ele não tem a documentação, ele vai colocar lá um avalista como garantia, muitas vezes desse financiamento, e ele vai pagar um pouquinho mais de juros. Mas assim, existem taxas no mercado hoje a partir de 2% ao ano. E aí tem uma grande situação aí de novidade, porque o IOF voltou, né, gente? Mas mesmo assim, as taxas de juros ainda continuam atrativas. Então, embora já tenhamos aí o IOF, que estava previsto até final deste mês, do mês de dezembro, teve aí uma antecipação no retorno do IOF no crédito, mas mesmo assim, as linhas ainda continuam interessantes e com longo prazo, muitas com carências, então o produtor deve sim buscar esse apoio para cada vez mais prosperar na sua propriedade. Claro, isso é importante. Então, boa sorte aos produtores. Obrigado, Leandro. Obrigado, Nayara. Vamos agora ao nosso Giro Agro. O BIP, Produto Interno Bruto do agronegócio brasileiro, crescerá 3% em 2021, enquanto o VBP, Valor Bruto da Produção Agropecuária, aumentará 4,2% no ano que vem, estimou nesta terça-feira a CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, ponderando que há preocupações climáticas com as principais safras que podem ajustar a oferta dos grãos. O setor deve perder ritmo no próximo ano em relação a 2020, com o crescimento do BIP estimado em robustos 9% e uma expansão de 17,4% no VBP. Pelo terceiro mês seguido, o número de abate de bovinos encolheu em Mato Grosso. Foram pouco mais de 468 mil animais em outubro, quase 3% a menos que em setembro. No acumulado do ano, os abates somam 4.459.000, volume 6,84% menor no mesmo período do ano passado. A oferta escassa de vacas teve papel fundamental para a queda em outubro. As fêmeas representam apenas 25,2% do total abatido. Os preços das principais hortaliças comercializadas no atacado em Cuiabá e Várzea Grande apresentaram queda brusca neste início de dezembro, em relação à semana anterior. É o que aponta o levantamento realizado pela Secretaria de Estado de Agricultura Familiar, divulgado nesta terça-feira. De acordo com o comparativo de hoje com o da semana anterior, a redução nos preços das principais frutas, verduras e legumes comercializados na Central de Abastecimento de Cuiabá foi percebida em 22 dos 66 itens pesquisados. Entre os produtos que tiveram os preços reduzidos estão o tomate, a berinjela, o jiló, o chuchu e a pimenta de cheiro. O Agro Pantanal vai para um breve intervalo, então não saia daí. Na volta a gente vai falar sobre a crise hídrica que prejudica a piscicultura e também vamos trazer orientações para o enfrentamento no setor. Represas com baixo nível de água e uma crise hídrica que traz enorme prejuízo aos piscicultores. Essa é a situação na Baixada Cuiabana, mas o Sebrae orienta os produtores para reduzir impactos. A água das represas está bem abaixo do nível normal. A propriedade fica em Várzea Grande e tem 60 represas para piscicultura. A maior de todas, que é responsável por abastecer as menores, diminuiu 8 metros. A seca deste ano é considerada a maior crise hídrica enfrentada pelo seu Francisco, que trabalha há 25 anos nesta atividade. Muitos produtores de alevino estão com seus tanques secos e, por não ter água, não estão produzindo alevino. Nós temos ainda até fevereiro para produzir e estamos todo mundo rezando para que chova,
para que a gente consiga produzir alguma coisa, porque senão vai haver desabastecimento de alevinos no ano que vem. Uma das consequências da falta de água é a migração do pássaro biguá, que é nativo da região pantaneira, para outras áreas. Seu Francisco já perdeu as contas da quantidade de peixes que foi comida pela ave. Vieram as queimadas do Pantanal. O que isso acarretou? Acarretou que os predadores, principalmente o biguá, mudassem de região. E houve uma predação muito grande nas pisciculturas, porque o animal precisa se alimentar e veio comer os alevinos dos produtores. E isso vai fazer com que haja uma redução na produção. A capacidade de produção aqui na propriedade do seu Francisco é de 2 milhões de alevinos e 100 toneladas de peixe anualmente. Mas este ano, segundo o piscicultor, a produção foi reduzida em 90%. Essa queda tão drástica afetou diretamente a reprodução de alevinos. Esta é a primeira vez em 20 anos que não terá reprodução, principalmente das espécies jatuarana e piraputanga. Com isso, há riscos de faltar peixes o ano que vem. Existem alguns peixes dos bricos, tipo matrinchã, jatuarana, piraputanga, que o período de produção, reprodução deles é mês de outubro, de começo de outubro até meados de novembro. Então, quem não conseguiu retirar ovos e fazer alevino dessas espécies nesta safra, não produzirá mais. Outra dificuldade é custear a alimentação dos animais. O grande custo da piscicultura está na ração. Ela chega a impactar 70% do custo de produção. E a ração teve um aumento médio em torno de uns 80% desse ano, enquanto que o peixe não teve mais de que 20% a 25%. Para enfrentar tantos desafios neste ano atípico, a analista técnica do Sebrae explica que o piscicultor precisa fazer um planejamento detalhado para diminuir maiores impactos na produção. Com planejamento, com controles, com acompanhamento técnico e basicamente anotações, né, para que ele possa se planejar e também tomar decisões assertivas, né, frente a tantos cenários negativos que a atividade vem enfrentando, para que ele possa tomar essas decisões com base em dados, em números e referências. Pois é, a estiagem nesse ano castigou os produtores, né? Ninguém esperava aí uma seca tão forte, tão prolongada. Mas a gente viu aí na matéria que com a ajuda é possível enfrentar esses problemas que não cabem aí a ações humanas, mas sim a mãe natureza. E hoje a gente ainda vai falar mais dessa ajuda, dessa orientação do Sebrae no quadro Papo com Café. Então não saia daí, espera que daqui a pouquinho a gente traz outras orientações para outros segmentos também. E olha só, vamos ao nosso quadro agora, Mito ou Verdade. Vamos saber no telão qual que é o mito ou verdade de hoje. Tô curiosa aqui, ó. Mito ou verdade? A carne de porco é a mais rica em colesterol? E aí, gente, será que a carne de porco é tão rica assim em colesterol? Eu não sei não, viu? Eu não vou nem dar um palpite, tô curiosa para saber, mas você aí de casa vai saber a resposta daqui a pouquinho com a gente. Então fica aqui que eu vou te contar se tem muito colesterol, se é a mais rica ou não. Olha, depois de muitos anos, foi retomado um crédito fundiário. Isso mesmo, gente. Após 8 anos paralisados, o Programa Nacional de Crédito Fundiário do Governo Federal foi retomado em Mato Grosso. A Ieda Magossi conta pra gente. O programa permite que trabalhadores rurais e sem terra possam adquirir terras através de financiamento com carência e a longo prazo. E quem vai dar mais detalhes sobre este novo programa, né, é o secretário de Agricultura Familiar do Governo do Estado. Secretário, então fala pra gente em relação a esse programa, né? Ele foi interrompido em 2012 e só agora retornou, né? O que aconteceu aí nesse meio do caminho? Olha, infelizmente o último programa que nós tivemos foi em 2012 e foi suspenso porque em gestões passadas, em governos passados, a gente teve muita dificuldade porque muitas terras foram compradas de forma irregular. Falta de documento, falta de viabilidade econômica, muitos processos foram atropelados e acabaram tendo dificuldade. E aí foi suspenso e graças a Deus agora, desde o ano de 2019, a gente tem procurado o Ministério da Agricultura e diante dessa nova fase
de confiança que passa ao governo do estado de Mato Grosso, a gente conseguiu novamente a credibilidade e já estamos tornando realidade um projeto que estava parado aqui há algum tempo, que é o projeto do crédito fundiário de 50 famílias no município de Lucas do Rio Verde. Agora, em relação ao programa de fato, né? O senhor poderia explicar melhor como que ele vai funcionar, para que as pessoas possam realmente entender o que vai ser essa liberação desse crédito? É importante dizer para aquelas pessoas que são interessados que eles têm que primeiro participar de uma associação, de uma organização entre eles, e a demanda são necessariamente feita por eles. Essa relação de qual área comprar, qual é a condição dessa área, o número de trabalhadores que vão fazer parte dessa associação, quantos vão ter a sua terra dentro desse próprio projeto. Eles, fazendo essa demanda, fazendo esse entendimento entre eles, eles podem procurar as empresas de assistência técnica que são vinculadas ao Ministério da Agricultura, através do cadastro de empresas técnicas, que são CETs, né? Tem várias empresas do estado de Mato Grosso. Essas empresas, junto com eles, vai fazer esse projeto que vai dar uma condição de viabilidade econômica e de compra da própria terra. A empresa contratada pelos próprios produtores, eles vão identificar todo esse processo e vai juntar esse projeto todo, né? Então, tendo interesse e ajustando esses projetos, que dê condição para o proprietário que quer vender, para os produtores que querem comprar, a Secretaria de Agricultura do Estado de Mato Grosso, de Agricultura Familiar, através da unidade técnicas aqui, da unidade técnica estadual, que tem uma conexão com o Ministério da Agricultura em Brasília, nós vamos acompanhar, fiscalizar, orientar, fazer as audiências públicas, encaminhar esses documentos para Brasília, encaminhar esses documentos para o Banco do Brasil, para que a gente possa ter aí a efetivação desse projeto. Agora, só para deixar bem claro, o Estado de Mato Grosso, a Secretaria de Agricultura Familiar, a gente não propõe projeto. Quem propõe é a própria organização, qualquer organização de trabalhadores, qualquer associação, para deixar claro, do Estado de Mato Grosso que quiser propor esses projetos, eles podem propor lá entre eles, procurar a área, procurar a terra, discutir valor. Naturalmente, ao final, o banco financiador vai avaliar essa terra, né? Mas é a ação mais proposta pelos próprios trabalhadores, pelas organizações de trabalhadores, e aí ao Estado de Mato Grosso sobra o acompanhamento, a orientação, as audiências públicas, a avaliação de documentos e encaminhamentos, tanto ao Ministério da Agricultura, à Diretoria Nacional do Crédito Fundiário, que agora chama também Programa Nacional do Crédito Fundiário Terra Brasil, e também os encaminhamentos ao Banco do Brasil para que o negócio seja efetivado. Agora, secretário, em relação à questão da carência e dos prazos, né, que, segundo a informação, seria longo esse prazo, né? Como que funcionaria tudo isso? Os prazos hoje são 36 meses de carências, ou seja, 3 anos de carência, e essa carência ela começa a contar na contratação desse empréstimo, né, de 151 de até 151 mil reais por família. São 3 anos de carência e 25 anos para pagar. São parcelas anuais, né? Todo ano há uma parcela, e ainda tem a bonificação de 20% caso o beneficiário resolva fazer o pagamento de forma antecipada. Ok, então, secretário, muito obrigada pelas suas informações, e essa é mais, então, uma oportunidade para quem quer trabalhar no campo e viver do campo. É isso aí, Eda. Olha, no início do programa, ao decorrer do programa, a gente viu linhas de créditos. Primeiro a gente viu ali os problemas que os pequenos produtores enfrentam para expandir seus negócios. Depois o Orleans, nosso consultor do agro, trouxe para a gente facilidades, bancos que investem no pequeno produtor. E agora a gente vê aí o destrave da linha de crédito fundiário, isso mesmo, para comprar terra. Olha que bacana, também é uma forma de expandir negócio, porque aquele pequeno produtor não tem mais espaço ali para plantar ou para cultivar, fazer o manejo do animal, ele vai precisar comprar terra. Agora tem linha de crédito para isso, para ele expandir a propriedade dele, ou quem deseja também, como a gente falou em programas anteriores, por exemplo, criar gado, né? Muita gente arrenda a terra. Agora, com linha de crédito fundiária, consegue comprar aí, ter uma facilidade maior e facilidade também de pagamento.
E chegou a hora da gente saber como vai ficar a previsão do tempo para esta semana, que está entrando com o boletim Aproclima da AproSoja com a Marcela Lírio. Bom dia, Marcela. Bom dia, Nayara, e você que nos acompanha no Agro Pantanal. Dezembro começou, mas seguimos com pouca chuva em Mato Grosso. A previsão da Aproclima aponta que essa semana o volume não ultrapassa os 50 milímetros em praticamente todas as regiões. E assim deve seguir até o dia 15 deste mês. Em consequência disso, temos um baixo armazenamento de água no solo. Os mapas seguem com a cor avermelhada em praticamente todas as regiões. A cor azul, que significa boa umidade, começa a aparecer na região norte, em Alta Floresta e também no extremo sul, pegando os municípios de Alto Taquari e Alto Garças, aqui no cantinho do mapa. E essas foram as previsões da semana. Se você, produtor, quer ter acesso aos relatórios completos e mais informações climáticas, basta acessar o site aproclima.aprosoja.com.br. Uma ótima semana a todos! Vamos falar agora de uma tragédia. Um helicóptero do IBAMA caiu no início desta semana na divisa da região do Pantanal, do estado de Mato Grosso com Mato Grosso do Sul. O piloto coronel Mauro Tadeu, do Corpo de Bombeiros do Pará, morreu. Ele estava atuando na força-tarefa de combate a incêndios na região. A aeronave fazia uma manobra quando pegava água em um rio. Sobre a causa do acidente, o IBAMA informou que ainda não tem confirmação e que aguarda a perícia da Aeronáutica do CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Em nota, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse que sente muito pela perda do coronel, e o governador do estado, Mauro Mendes, e também o secretário de Segurança Pública, Alexandre Bustamante, lamentaram o ocorrido e prestaram condolências aos familiares do coronel, que atuava em operações ambientais na região. E agora vamos para um breve intervalo. Na volta tem Papo com Café, isso mesmo, tem dicas aí do Sebrae para diversos segmentos do agro aqui em Mato Grosso. E claro, tem receita saborosa, muito rápida e prática. A gente já volta. E o Agro Pantanal está de volta e vamos agora ao nosso quadro Papo com Café. E o nosso convidado de hoje no Papo com Café é o Ricardo Santiago. Ele é analista técnico do Sebrae Mato Grosso e também gerente de conexões empresariais. Bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia para todos. Olha, a gente falou muito no início desse programa sobre a questão que os produtores, os piscicultores enfrentam, principalmente com esse ano atípico, né? Os problemas causados por conta da estiagem, mas que o Sebrae tem dado um apoio enorme para eles enfrentarem essa crise. Só que não é só os piscicultores que contam com esse apoio, não é isso, Ricardo? É isso, o Sebrae hoje ele tem um foco em atuar através do agronegócio nos mais diversos setores, não é só a piscicultura. A gente tem alguns setores realmente que a gente prioriza, né? Principalmente considerando alguns fatores como densidade desse setor naquela determinada região, qual o impacto que eles tiveram, por exemplo, com a pandemia, ou seja, são alguns pontos que determinam um esforço maior para uma determinada atividade ou outra, mas o Sebrae está presente em todas elas. Pois é, você tocou num ponto polêmico e também, claro, que é um problema que todo mundo enfrentou nesse ano, que é a pandemia, e não foi diferente também para os produtores. Às vezes quem está de fora pensa, não, mas foi um ano de expansão para quem é do agronegócio, né? Não é bem assim, né, Ricardo? O que vocês conseguiram encontrar ali pontualmente os problemas enfrentados por esses produtores? Quando a gente fala desses desafios, né, que a pandemia trouxe para todos, né, o setor rural realmente não é diferente, principalmente o pequeno produtor. E um dos grandes desafios foi, no primeiro momento, colocar esse produto no mercado, né, porque a gente viu que no início da pandemia, praticamente todo o mercado fechou.
né? E o processo de logística, inclusive, ficou complicado. Então, quando a gente conversa com os nossos produtores, o maior desafio deles foi como chegar no mercado, sendo que presencialmente hoje eu não consigo mais me deslocar para entregar minha produção. Esse foi um dos pontos, né? E aí o grande desafio de como organizar todo esse setor para que a gente conseguisse, de alguma forma, conectar o setor produtivo com o mercado, para que ele continuasse a conseguir ter uma periodicidade mínima de entrega para manter o negócio, pelo menos superar esse período da pandemia, né? Já que agora a gente gradativamente está tendo uma retomada desse mercado. Mas nesse primeiro momento o maior desafio foi esse. Pois é, e você falou aí do maior desafio, como que vocês conseguiram fazer isso então? Claro, os produtores junto também com os técnicos do Sebrae. O principal ponto que a gente trabalhou com os produtores é que quando você está em um momento de crise, você tem que planejar considerando essa crise. Então você tem que traçar cenários considerando o pior cenário, um cenário médio e o melhor dos cenários, né? E a gente fez um trabalho muito forte nesse sentido com os produtores. Foi, junto com eles, olhar para o negócio deles e junto com eles avaliar desde o aspecto financeiro até o aspecto de estrutura, de pessoas, de processo e de como colocar esse produto no mercado. Então a gente fez um planejamento de crise, vamos dizer assim, com eles de curto prazo, porque quando a gente fala de um momento como esse, praticamente você tem que trabalhar a sua estratégia quase todos os dias, né, porque depende de uma série de fatores que estão influenciando. E esse foi o posicionamento do Sebrae, ajudá-los a definir indicadores que iam orientar eles na tomada de decisão e que essa decisão fosse a melhor possível, a mais assertiva possível, considerando todo esse cenário adverso que a gente está vivendo hoje. E o que eu quero dizer com isso? Olhar para os meus custos, de fato, quais os custos que eu tenho? Dá para enxugar em algum lugar? Como que eu faço isso? Aonde dá para me enxugar ao máximo, considerando um período aí mínimo de 6 meses que eu tenho que segurar, esperando a retomada desse mercado, né? Então esse foi um processo, foi uma forma. Tem como eu ser mais produtivo com menos? Então quais pontos eu tenho que olhar para o meu negócio hoje, para a minha produção? Isso daí independe de pandemia também, né? Algo que tem que ser planejado desde o início. Vocês identificaram isso? Produtores que não fizeram esse planejamento inicial, isso há um tempo atrás, nem nesse ano de pandemia. A gestão é um desafio grande, é um desafio para o pequeno negócio, seja do setor empresarial urbano ou seja do rural. Os nossos pequenos produtores hoje têm um desafio muito grande em trabalhar com informação, né? A gente fala que para a gente gerenciar o nosso negócio com assertividade, a gente tem que conhecer muito o nosso negócio. E conhecer o nosso negócio é trabalhar com indicador, com informação, desde o aspecto de custo até o aspecto de melhores processos para melhorar a minha produtividade, né? Todas as atividades que fazem parte do meu negócio. Então, é fundamental. E hoje, quando a gente encontra esses produtores, a realidade, infelizmente, não é essa. A realidade é de uma gestão ainda muito simples, né? A realidade é de trabalhar no que eu acho e não de me fundamentar com informações que me dão segurança para tomar aquela decisão. Pois é, tem muita gente assistindo aqui, muitos produtores, pequenos produtores assistindo a gente. E aí, para aquele que pensa o seguinte: nossa, eu comecei meu negócio, mas eu não busquei uma consultoria, eu não busquei uma ajuda, e agora? Eu já estou aí, já há um tempo no mercado, eu preciso me reinventar. É possível ainda contar com essa ajuda do Sebrae? Como que esse produtor pode obter essa ajuda, Ricardo? É possível contar com a ajuda do Sebrae. O Sebrae está aí para ser parceiro desse pequeno produtor. Eu acho que hoje tem algumas condições. Se esse produtor hoje, ele for um pequeno produtor, e se ele tiver um registro, é importante que ele tenha esse registro. E o que pode ser esse registro? Pode ser um CNPJ, pode ser uma inscrição estadual ou pode ser uma DAP ativa, né, o documento de aptidão dele ativo. Se ele tem um desses documentos, ele vai receber normalmente o atendimento através do Sebrae. Mas é fundamental porque esse é um ponto de entrada, tá? Porque a gente precisa trabalhar com esse produtor formal. E o formal para o Sebrae hoje é que ele tem algum documento que garanta que ele, de fato, tem um negócio
e trabalha com uma atividade produtiva. Então, esse produtor tem algum documento nesse sentido, ele pode procurar o SEBRAE, e o SEBRAE vai fazer lá dentro, dependendo da atividade que ele desempenhar, ele vai passar por uma triagem para que ele seja atendido pelo melhor analista, o analista que é técnico, especialista daquela área. E aí, a porta de entrada é essa. Como que a gente faz isso? A primeira coisa é fazer um diagnóstico. A gente vai tirar um retrato da propriedade dele, né, junto com ele. Vamos lá conhecer e ver qual a sua realidade hoje. Em cima dessa realidade, a gente vai traçar um plano, um planejamento junto com esse produtor, para que ele aí no decorrer do ano possa executar. E a gente vai estar junto com ele, contribuindo para que ele consiga executar. E nesse plano, a gente vai desenhar com ele várias ações relacionadas a várias áreas. A parte financeira, a parte de gestão, a parte técnica. Se ele é um produtor de leite, ele desenvolve diversas ações, né, para trabalhar com leite. Ele precisa de um processo produtivo adequado, um manejo adequado, um controle zootécnico. Então tem uma série de atividades, mas ele também precisa saber qual o retorno que aquele animal dá para ele de produto, de leite, qual é o custo desse leite, né? O quanto isso custa para ele, qual é o valor final que ele vai colocar, qual o mercado que ele vai colocar. E o nosso papel é ajudar ele nessa caminhada, inclusive até o posicionamento dele junto ao mercado. Hoje a gente faz muito trabalho, eu vou usar o leite como exemplo, mas ele vale para o setor da piscicultura, para os outros setores do agro. Por exemplo, o produtor de leite tem que entregar para uma indústria, né? Então a gente já faz essa ponta com as indústrias que tem na região dele, a gente conversa com essa indústria, a gente conversa com ele, a gente coloca essas duas pontas juntos para tocar uma ideia e a gente ajuda ele a formar o melhor preço e também negociar com a indústria. Porque o que a gente preza é que essa relação seja ganha-ganha, o melhor para os dois, né? Então o melhor para o produtor, mas também o melhor para a indústria que precisa dele. Você falou do segmento do leite, mas são vários segmentos que o SEBRAE dá o apoio, todos no agronegócio, seja pecuária, seja agricultura, a piscicultura, como a gente mostrou aqui no programa de hoje, todos os segmentos. Todos os segmentos. Suinocultura também, que vem crescendo bastante. Isso. A gente tem duas abordagens. Tem aquela abordagem que é o atendimento pontual, que a gente chama de caso a caso. É um produtor que chega com uma necessidade específica que a gente vai atender e ver como que a gente pode ajudar. E tem a intervenção que a gente faz junto com a atividade. Então a piscicultura é uma delas, que a gente está muito presente com a maior parte dos piscicultores, e o importante é entender que a gente sempre preocupa com a cadeia de valor toda, não é só com a produção. Eu preciso produzir, mas eu preciso de técnico que vai me orientar. Eu preciso de técnico que vai me orientar, mas eu preciso de alguém que vai entregar. Eu preciso de alguém que vai entregar, mas eu preciso de alguém que vai comprar. Então a gente olha para a cadeia toda para que a gente consiga apoiar esse produtor da melhor forma possível. Então hoje a gente está trabalhando com a piscicultura, com a pecuária de leite, com a pecuária de corte também, sempre com esse foco em melhorar a gestão. O principal foco é definir indicadores para melhorar a gestão, para facilitar a tomada de decisão dele. Porque tecnicamente o produtor entende do negócio que ele está trabalhando, né? A gente não tem que atrapalhá-lo nesse sentido. O que a gente vai fazer é trazer algumas técnicas que vão ajudar ele a aprimorar esse negócio, para ele ampliar a produtividade e ajudar ele a fazer gestão do negócio dele, controle, para ele tomar decisão e ganhar o melhor que aquele produto pode dar para ele. Pois é, e aí o SEBRAE, o Ricardo está contando para a gente todo esse apoio que o SEBRAE dá, né? Inclusive o acompanhamento. Só que aí eu pergunto agora, Ricardo, que o SEBRAE também deve enfrentar dificuldades como os pequenos produtores, como os produtores de forma geral. Por exemplo, comercialização, sim, é um entrave ainda, que é o serviço de inspeção municipal, é um entrave para esses pequenos produtores em algumas regiões aqui de Mato Grosso. O SEBRAE consegue identificar isso, consegue ajudar de alguma forma esses produtores. E um outro que a gente falou bastante aqui é a linha de crédito mesmo, porque a titulação nem todos têm e a gente sabe que é preciso de uma garantia para conseguir essa linha de crédito. Isso. O primeiro desafio é fundamental, porque a gente está falando de ampliar o mercado do pequeno produtor, né? Quando ele consegue agroindustrializar o que ele está produzindo, ele está ampliando o mercado dele. Ele pode colocar em supermercado, em bares, em restaurantes, em padarias, em cafés. Diferente, às vezes,
quando eu não consigo agroindustrializar. Porém, para ele colocar nesse mercado, o mínimo que tem que passar é a segurança alimentar, né? A segurança alimentar é aquela garantia da procedência daquele produto. E o selo de inspeção municipal vem com esse objetivo, né? Ele pode ser tanto municipal, estadual, como nacional, depende do momento daquele negócio. E o SEBRAE tem um trabalho muito forte hoje que ele faz, com foco em políticas públicas, que é um trabalho com a maior parte das prefeituras hoje, para ajudar essas prefeituras a implementarem essas políticas que deem ao pequeno produtor esse acesso, né? O melhor é a qualidade de vida desse produtor a partir do momento que a gente consegue ter um produto de maior valor agregado. Então, como é esse trabalho? A gente, junto com o município, porque aí a gente tem um desafio, a gente tem digamos, alguns requisitos mínimos que o produtor tem que atender para conseguir entregar, mas a gente também tem que ter essa estrutura dentro do município para poder ajudar o produtor nesse sentido. Né? Então, eu vou montar uma agroindústria que vai produzir doce de leite, eu preciso da inspeção, eu preciso de uma certificação municipal para garantir que aquele doce de leite tem todo o controle de qualidade que é exigido e não vai causar nenhum mal para o consumidor final. E esse é um desafio grande que a gente tem no estado de Mato Grosso. O estado de Mato Grosso hoje, a maior parte hoje dos municípios não tem uma inspeção municipal implementada. O SUSAF funciona, é o SIM que é um grande entrave? O SIM, o SUSAF, ele praticamente está, digamos assim, a regra dele... Que é única também, né? Do estado inteiro. Ela é equalizada e hoje ele está posto. E é porque um desafio do município é que para você trabalhar com a inspeção municipal, você tem que ter um custo mínimo. Qual é esse custo? É desse técnico que vai estar vinculado ao município e que vai orientar o produtor nesse sentido, vai olhar a estrutura, vai atestar que ela está de acordo com as conformidades exigidas do mercado, tudo certinho. E além disso, você tem que ter estruturado isso dentro das políticas daquele município, as regras legais para esse processo funcionar. E o desafio, às vezes, é esse, o custo, porque a gente tem muito município aí que está na ordem de 5 mil habitantes, 10 mil habitantes, que são pequenos e não tem uma estrutura de técnicos no quadro para poder operacionalizar a inspeção. Então, esse é um desafio hoje muito grande que a gente tem, é um eixo que a gente trabalha dentro das nossas políticas, a gente vem conversando muito isso com os prefeitos, para que a gente consiga, nesse sentido, implementar a inspeção para que esse prefeito entenda a importância disso e o quanto isso vai trazer de valor para os produtores da região dele, para que ele consiga implementar isso. Agora a gente tem esse desafio, né? Porque quando a gente fala de gestão pública, a gente sabe que ela altera às vezes, né? Tem sempre uma nova eleição, muda, e nem sempre um trabalho que começou tem continuidade. Então esse é o maior desafio nosso. Mas é fundamental, até porque, por exemplo, uma das grandes oportunidades para o pequeno produtor, às vezes, se a gente for falar da agricultura familiar, é a compra da merenda escolar. Né? E ali é um mercado garantido, pelo menos 30% ele tem que comprar da agricultura familiar. É um mercado garantido. Agora, ele só pode comprar se esse produto atender os critérios mínimos, né, de segurança alimentar. E às vezes ele não tem a inspeção municipal implementada no município, ele não tem como ajudar o produtor nesse sentido. E aí essa oportunidade é perdida, né? Porque se o produtor não for entregar uma matéria-prima in natura, por exemplo, eu vou entregar tomate, ok, tomate, mas se eu for entregar, eu poderia agregar valor, transformar o leite em doce, em várias outras coisas e entregar. Pasteurizar e entregar para a merenda escolar. Mas se eu não tenho uma inspeção municipal, como que eu vou fazer isso? Então, o produtor fica amarrado ao teto da produção primária, né? E ele, às vezes ele não evolui. E um bom exemplo disso foi um trabalho que realmente a gente tem feito muito forte com o município de Nossa Senhora do Livramento, onde esse ano a gente conseguiu liberar 4 agroindústrias inspecionadas. Que bom. E porque o município topou o desafio e trabalhou essa lei dentro da gestão do município, implementou, colocou o corpo técnico, então a gente conseguiu evoluir nesse sentido
e hoje é um município daquele tamanho, a gente não tinha praticamente nenhum estabelecimento agroindustrial inspecionado, e hoje ele tem 4, né, que vão dar esse salto para esses pequenos produtores. Então, mas é política pública, é uma iniciativa... Um trabalho de formiguinha também, né, do próprio SEBRAE com os produtores. Com os produtores e com o setor público, né, porque tem que ter um trabalho muito forte de governança nesse sentido, de demonstrar para aquele município que isso é um valor agregado que ele está fornecendo para o pequeno produtor que é da região dele, né? Agora, Ricardo, antes da gente encerrar, como que esse produtor chega até o SEBRAE? Ele liga, ele solicita, ele vai até a sede, como funciona? Ele pode, o SEBRAE, a gente tem alguns pontos regionalizados, né, no estado, então assim, a gente tem a sede aqui na Historiador Rubens de Mendonça, então toda essa região aqui do Vale do Rio Cuiabá, né, que pega todos esses 14 municípios aqui, Poconé, que pega Barão de Melgaço, que pega Nossa Senhora do Livramento, pega Santo Antônio, essa região aqui do Vale do Rio Cuiabá, toda ela é atendida por Cuiabá, né, aqui o escritório nosso de Cuiabá. Mas a gente tem os escritórios regionais em Sinop, em Alta Floresta, os pontos de atendimento em Juína, em Tangará da Serra, em Barra do Garças. Então, esses produtores podem entrar no nosso site ou no nosso portal ou pelo 0800 570 0800, ligar, porque aí eles conseguem mais informação, até para que eles sejam orientados qual seria, dependendo do município dele, o melhor escritório para atender ele, né? Certo. Ricardo, obrigada, viu, por você ter vindo aqui no Agro Pantanal e explicado tão bem. Eu espero aí que tenha ajudado muito o nosso telespectador que é produtor e que precisa desse apoio, como você falou, principalmente nesse ano tão difícil para todo mundo. Obrigado e parabéns pelo trabalho do SEBRAE. A gente que agradece e fica aqui novamente o convite para que esse produtor nos faça uma visita e que o SEBRAE está de portas abertas para atendê-lo. O pequeno produtor é o nosso cliente e a gente quer ajudá-lo nessa caminhada. Obrigada. Obrigado a você. Olha, gente, chegou a hora mais saborosa do programa, né? No nosso quadro Sabores do Cerrado. E hoje tem receita muito prática e deliciosa, claro, de suíno. Vamos conferir. Que era muito prática a receita de hoje. Pois é, e falando em carne suína, gente, vamos ao nosso quadro Mito ou Verdade, porque tem a ver com a carne suína, isso mesmo. A pergunta, vamos aqui no telão, foi para saber se a carne suína ela é a mais rica em colesterol. Aqui, ó. A carne de porco é a mais rica em colesterol?
mito, gente. Aí para você é mentira. E olha só, o lombo, por exemplo, apresenta menos quantidade de colesterol que o frango. Sabia disso? Pois é, eu não sabia que tinha menos colesterol que o frango, viu? Vários estudos evidenciam que a carne suína possui maior conteúdo de aminoácidos essenciais e vitaminas do complexo B, semelhantes ao ser humano. Carne saudável. Então, coma carne suína, que faz muito bem para a saúde, viu, gente? Muito mesmo. Eu, particularmente, adoro. Eu tenho certeza que muita gente aqui também. Vou chegar em casa e já vou fazer uma carne suína pro almoço de domingão. E falando em almoço de domingo, a gente vai acabando por aqui, encerrando por aqui este Agro Pantanal. Eu agradeço muito a sua participação, a sua companhia. Espero que a gente tenha te ajudado, que você consiga procurar aí uma das nossas dicas para poder expandir o seu negócio, meu amigo, minha amiga do campo. E a gente se vê no próximo domingo, viu? Eu te espero. Tchau, uma ótima semana.